A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Amém? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor. Essa responsabilidade tão grande, mas eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui hoje à noite. Amém, irmãos? Diz assim a palavra, João 21, a partir do verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, da Tua igreja, somos dependentes, ó Deus, do Senhor, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, em nosso meio, pois o Senhor sabe o que cada um de nós necessita aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai amado, é a oração que fazemos e agradecemos, amém e amém. Queridos, o evangelista João reserva esse último capítulo do seu livro, capítulo 21, para nos falar sobre a restauração do apóstolo Pedro, o seu grande amigo. Pedro era natural de Betsaida, da Galileia. O seu nome antes era Simão, filho de Jonas. Ele foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André, que o conheceu Jesus primeiro, e depois apresenta a Simão. E eles vão até a casa de Jesus em Cafarnaum, ficam por lá um tempo, e ele começa a seguir Jesus, mas depois ele vai voltar a pescar. E lá no capítulo 5
do evangelho que Lucas escreveu, você vai ver ali o milagre da pesca maravilhosa a partir do versículo 1. E a palavra vai dizer que Jesus, ele ali apertado pela multidão que queria ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas pregações, ele olha e de repente haviam 2 barcos na praia, e um desses barcos era o barco de Pedro. Ele entra nesse barco, se afastam por um pouco, e ali ele começa naquele barco a pregar, ensinar a multidão, pregar ali o seu sermão. E quando ele termina a sua mensagem, ele vai dizer para Pedro o seguinte, fala, olha, vamos um pouco mais para o meio do mar. Porque quando Jesus olha para eles a primeira vez, eles estavam lavando as suas redes, porque haviam trabalhado toda aquela noite, não haviam pescado sequer um peixe, nem um peixinho. E eles viviam disso. Jonas, o pai de Simão Pedro, assim como André, e muitos outros discípulos, né, de Jesus, que eram pescadores. E quando Jesus fala para Pedro distanciar um pouco mais com aquele barco em direção ao meio do mar, Pedro vai falar para Jesus assim, olha Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, pescamos nada, não pegamos nem um peixinho sequer, mas por causa da tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. E eles vão, lançam a rede, e a Bíblia vai dizer que eles apanharam uma quantidade tão grande de peixes, tantos peixes, que Pedro, as pessoas que estavam com ele, começou a chamar os outros barquinhos, venham nos ajudar, porque eles não estavam dando conta, eram tantos peixes que o barco quase afundava. E quando Pedro vê esse grande milagre que Jesus realizara ali, a Bíblia vai dizer lá em Lucas 5, que Pedro, ele se prostra diante de Jesus e fala assim, olha, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, naquela ocasião, vai dizer para Pedro mais uma vez, segue-me, eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro aí começa a seguir Jesus. Começa a fazer parte do grupo de 12 apóstolos que Jesus escolheu para o seu ministério terreno, que durou cerca de 3 anos e meio. E durante esse tempo, Jesus ensinou esses apóstolos, treinou, capacitou. E Pedro foi o discípulo, o apóstolo que mais participou do ministério de Jesus. Ele estava em tudo com Jesus. E além dele fazer parte dos 12, ele fazia parte daquele grupo mais seleto dos 3, que Jesus, né, tinha como amigos mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Pedro então estava próximo de Jesus em quase tudo. Pedro viu grandes milagres que Jesus realizara. Pedro andou sobre as águas. Foi Pedro que disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus, e foi abençoado por ele. Foi o apóstolo Pedro que tirou a moeda do peixe para pagar o tributo. O apóstolo Pedro também esteve com Jesus em um grande milagre que Jesus realizou, que foi a ressurreição da filha de Jairo. E ele foi chamado para estar com Jesus ali naquele quarto, juntamente com Tiago e João. Pedro estava próximo de Jesus em tudo. Era um amigão de Jesus. Era íntimo de Jesus. Na Páscoa, na última Páscoa que Jesus come com seus discípulos, a ordem foi dada a Pedro e João para seguir aquele homem que carregava um cântaro. E na casa que ele entrasse, deveria ser preparada aquela Páscoa. Estava o Pedrão lá, nosso irmão Pedro, juntinho, preparando a Páscoa, preparando o local. Em João 13, na cerimônia ali de lava-pés, você vai ver Jesus naquela mesa, conversando com seus discípulos. Após ceiar, você vai ver Jesus pegando uma bacia com água, uma toalha,
e vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Aquela bacia com água e aquela toalha era uma obrigação dos escravos, era um serviço para os servos. E Jesus, se fazendo servo, ele pega aquela bacia de água com aquela toalha e começa a enxugar, ou a lavar os pés dos seus discípulos e a secar com aquela toalha. Quando ele chega próximo de Pedro, Pedro olha para Jesus e fala assim: os meus pés não. Os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí é assim? Se é desse jeito, então lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça também, lava tudo. E Jesus vai dizer: não, Pedro, não é por aí. Vocês já estão limpos, já estão lavados. Quem já está limpo não precisa mais ser lavado. Mas o nosso irmão Pedro era um grande líder. Ele se destacava entre os 12, destacava-se entre esse grupo dos 3. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estão lá também. Quando Jesus se resplandece diante deles ali, e é visto conversando com Moisés e com Elias, é Pedro que vai dizer: Senhor, vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Que bom se nós pudéssemos ficar aqui o tempo todo. Pedrão estava sempre à frente, camarada impulsivo, falava sem pensar, agia com sangue quente, que vinha na cabeça ele fazia, que vinha na boca ele falava, mas era um homem muito corajoso. Queridos, Deus sempre chama pessoas corajosas. Jesus conta com pessoas corajosas no seu ministério. Por isso que eu imagino que ele chamou tantos pescadores, porque eram homens muito corajosos. Eram homens que não tinham medo do mar, que não tinham medo de estar em alto mar pescando, de madrugada, de noite, de dia, de manhã, fosse a hora que fosse, estavam dispostos sempre. E Jesus estava contando com Pedro. E Jesus sempre ensinando Pedro. O nome dele antes era Simão. Jesus muda o nome dele para Cefas, ou Pedro, que significa fragmento de pedra. E eu acho interessante que Jesus, ele é especialista em pegar as pedras brutas, né, como nós éramos antes. Hoje estamos um pouquinho melhor, né? O Senhor pega essas pedras brutas e vai lapidando, né, vai limpando, vai preparando. Olha que lindos diamantes que estão aqui hoje do Senhor, né? Mas antes éramos pedras brutas, né? Algumas ainda precisam ser mais trabalhadas, né? Outras Jesus já trabalhou um pouco mais nelas, mas Jesus é especialista nisso. E Pedro, queridos, acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, todo o seu tempo. Lá em Mateus capítulo 26, tem um texto que é muito interessante, quando Jesus, ele também está comendo a Páscoa com seus discípulos, está lá o cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargas. Jesus, ele acaba de comer a ceia, a Páscoa, melhor dizendo, com seus discípulos, vai instituir a Santa Ceia, e logo após cantar o hino, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, caminhando para o Monte das Oliveiras. E nesta ocasião, nessa grande mesa, Jesus havia revelado que um dos discípulos iria traí-lo, que seria Judas. Mas, naquela ocasião também, Pedro vai se manifestar e vai dizer a João, porque João, aquele que recoçara a cabeça no ombro de Jesus, estava mais próximo de Jesus, é o discípulo que Jesus amava, e Pedro vai dizer: João, pergunta para ele quem é. O irmão Pedro era curioso também, era bastante curioso, estava sempre à frente. E aí, queridos, no capítulo 26, que Mateus escreveu, no versículo 31 está escrito assim: então Jesus lhes disse, isso após comer a Páscoa, instituir a Santa Ceia, cantar o hino, estar no Monte das Oliveiras. Ele vai dizer assim: olha, todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. O nosso irmão Pedro está lá e vai se manifestar de novo. O irmão Pedro,
ele achava que ele era o super crente, que ele estava pronto para tudo, que ele era pau para toda obra, que ele já estava no ponto que Jesus queria, mas ele ainda não estava. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer no versículo 33 assim: mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos esses se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Além dele se colocar como tal, como o super crente, como preparado, que não negaria, que iria com Jesus até a morte, que estava pronto para enfrentar qualquer situação, ele ainda menospreza os outros. Fala, olha, eles podem até te negar, eles podem até não estar com o Senhor, mas eu não. Eu estarei com o Senhor até a morte. E aí, queridos, no versículo 34, Jesus vai dizer assim, olha, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Jesus estava dizendo que ele ia negar. Ele estava dizendo, não, se for preciso eu morro com o Senhor. Se for preciso eu vou para a cruz. Eu enfrento o que for. Todos podem te abandonar, mas eu não. E aí, queridos, quando ele puxa a fila, né, quando ele diz, olha, mesmo que todos, os outros discípulos também vão dizer a mesma coisa. Não, estamos juntos com Pedro, vamos e tal. Mas naquela noite, Jesus está no Getsêmani, orando. E esses mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram chamados para estarem próximos de Jesus, eles vão dormir. E Jesus vai orar, vai chegar a primeira vez, vai achar eles dormindo. E a segunda e a terceira vez, até que os soldados chegam. Os servos do sumo sacerdote chegam com Judas. E Judas vai dar um beijo em Jesus, indicando que aquele era o Cristo que deveria ser preso. O irmão Pedro vai se manifestar de novo. O irmão Pedro vai pegar uma espada, vai cortar a orelha do soldado e vai ser repreendido por Jesus de novo. Pedro, você não está entendendo nada, até agora você não entendeu nada. Jesus vai curar, vai colocar a orelha no lugar, vai ficar perfeito. E Jesus então é preso. Quando Jesus é preso, os discípulos começam a se dispersar. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 22, eu gosto muito do relato de Lucas, a partir do verso 1 do capítulo 22 que Lucas escreveu, a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi levado à casa do sumo sacerdote e os discípulos o seguiam de longe. Que bons amigos, ótimos amigos. E Pedro vai seguir um pouco mais de perto. E quando Jesus adentra para a casa do sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer lá em Lucas 22 que havia uma fogueira acesa no pátio. E em volta dessa fogueira as pessoas estavam ali se esquentando, estava muito frio aquela noite. E sabe o que o irmão Pedro vai fazer? Ele vai assentar junto com essas pessoas naquela fogueira. E ali vai começar o fracasso de Pedro, a queda de Pedro. Ali Pedro vai negar Jesus. E é interessante, amados, que essa fogueira, né, vai aparecer 2 vezes aqui na Bíblia. Uma quando Pedro está ali no pátio, junto com aquelas pessoas que estão se esquentando ali. E a outra vez, nós vimos no texto de João 21, quando Jesus está na beira da praia, esperando para encontrar com os discípulos, ele também faz uma fogueira. Daqui a pouco vocês vão ver uma grande diferença dessa fogueira do ímpio e essa fogueira que Jesus estava presente. O Salmo 1, a palavra diz que bem-aventurado ou abençoado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor medita dia e noite. O irmão Pedro foi se assentar em uma roda, onde haviam pessoas que queriam que Cristo fosse crucificado, que queriam pegá-lo ali, que queria que ele se identificasse como um deles, para que talvez ele fosse preso também, sei lá o que eles iam fazer com ele, mas fato é que lá no evangelho que Lucas escreveu, chega primeiramente uma criada. Essa criada no versículo 22, ela chega, ela diz o seguinte, olha, este também estava com ele. Ela fala com alguém, não se dirige diretamente a Pedro, mas ela fala, olha, este estava com ele. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele responde assim, olha, mulher,
eu nem o conheço. Nem o conheço. Passado alguns instantes, vai chegar uma outra pessoa, no versículo 58, e vai dizer assim, olha, tu és também um deles? Pedro vai dizer, homem, eu não sou um deles. E Pedro já começa ali a manifestar o seu comportamento, o seu caráter. Ele começa já a ficar nervoso. Porque a pessoa te perguntar 3 vezes a mesma coisa. Igualzinho. Estava com ele? Não. Estava com ele? Não. Você parece com ele? Já falei que não. E a terceira vez é interessante, no versículo 59 de Lucas 22, a Bíblia vai dizer que quase 1 hora depois, alguém chega e diz o seguinte, olha, também este estava com ele. Ele é um galileu. Sabe o que Pedro vai responder? Homem, nem sei o que você está falando. Não sei nem do que se trata. Como se dissesse, não, eu estou aqui de passagem, estou só esquentando as minhas mãos aqui um pouquinho, mas esse que está aí sendo interrogado, não sei nem quem é, nunca vi. Ele havia andado com Jesus, havia sido chamado por Jesus. Olha, Pedro, olha, Simão, eu vou mudar o seu nome para Pedro. Olha, você vai andar comigo, você vai pescar homens, você vai estar no meu grupo mais seleto de amigos, você vai ser íntimo meu, Pedro. Pedro, eu quero você perto de mim, Pedro. Pedro começa durante toda a caminhada mostrar quem realmente ele era, e Jesus ensinando, treinando, lapidando ele. E agora, queridos, a Bíblia vai dizer que quando ele ainda está falando a terceira vez, nunca vi esse homem, não conheço, o galo canta. E a Bíblia diz que quando o galo canta, ele olha e Jesus está olhando nos olhos dele. Aleluia. Jesus está olhando nos olhos de Pedro. Aquele olhar penetrante nos olhares de Pedro. Quem sabe Pedro pensou, olha, ele está me condenando. O galo cantou, neguei. A Bíblia vai dizer no versículo 62 que Pedro, ele sai de lá e ele chora amargamente. Ele chora com dor na alma, por ter negado o Mestre, ter negado Cristo. Assim como Cristo havia dito, que sabe, ele pensou, eu falei que estaria com ele, eu falei que ia morrer com ele. Olha, eu até defendi ele lá no monte, mas ele foi preso e eu neguei. Jesus olha para Pedro, nos olhos de Pedro, como se estivesse dizendo assim, olha, Pedro, eu te conheço. Eu sei que você não teve força o suficiente, eu te compreendo, Pedro. Isso aí não diminuiu em nada o meu amor por você, Pedro. Eu continuo te amando, Pedro. Eu continuo te querendo, Pedro. Eu continuo trabalhando a sua vida, Pedro. Olha, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar e, Pedro, eu vou te buscar. Aleluia. Oh, meu irmão, Deus não desiste de você. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus não desiste de você em nenhum instante. Você é precioso, é preciosa para Deus. Aleluia. E aí, queridos, Jesus vai ser condenado, vai ser crucificado, vai ser sepultado, vai ressuscitar o terceiro dia. E aí, pela manhã no domingo, quem vai lá no sepulcro? As irmãs. As irmãs que são de oração, mais de oração, que gostam de estar mais perto do mestre, elas vão lá e quando elas chegam, a Bíblia diz que a pedra estava removida do sepulcro, o sepulcro estava vazio, o mestre não estava mais lá, havia ressuscitado, como havia prometido, ressuscitou ao terceiro dia. E aí, queridos, quando você olha no Evangelho que Marcos escreveu, os outros evangelhos também contam, mas eu gosto do que Marcos escreveu no capítulo 16, a partir do versículo 5, está escrito assim, e entrando no sepulcro, as irmãs viram um homem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas as irmãs. Jesus não estava lá, só os lençóis, e agora um homem com roupas resplandecentes, comprida, sentada do lado direito do sepulcro. O que vai acontecer agora? E aí, queridos, a Bíblia diz, no versículo de número 6, porém ele
disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Pode olhar. O sepulcro está vazio, não tem ninguém, ressuscitou. Mas aí, queridos, é interessante que quando você olha o versículo 7, esse varão vai dizer assim: olha, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro vai chamar pelo nome. Oh, aleluia. Diga aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Jesus havia dito: eu vou encontrar com vocês na Galiléia. Pedro negou, fez, mas Jesus não desistiu dele. E aí, queridos, versículo 8 diz assim: e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque elas tinham medo, elas temiam do que elas haviam visto. Cristo foi sepultado ali, agora elas chegam, um varão aparece com roupas resplandecentes, compridas, e diz assim: olha, pode ir lá avisar para os discípulos. É Jesus que tinha mandado. É como se ele tivesse dito assim: olha, Jesus mandou falar o seguinte: fala para os discípulos ir lá para a Galiléia, porque eu vou encontrar com eles lá. Mas não esquece do Pedro não, que eu tenho um negócio com ele ainda. Não deixa o Pedro de fora não. Chama Pedro pelo nome. Queridos, e eles vão para a Galiléia. Só que é interessante que quando eles vão para a Galiléia, o nosso irmão Pedro vai tomar a iniciativa de pescar de novo. Vamos pescar. E eles foram pescar. E a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que esta foi a terceira vez que Jesus aparecera para os seus discípulos. Nas outras duas, ele não falou nada com Pedro, não se dirigiu a ele. E eu queria que você imaginasse, irmão. Os irmãos já sabem que eu gosto muito de imaginar o texto, né? Imagina a vida de Pedro a partir daquele canto daquele galo. Daquele olhar de Jesus. Como foram os passos de Pedro a partir daquele dia? Imagina Pedro caminhando pela Galiléia, em Cafarnaum, Betsaida, onde ele passava. Quem sabe de repente ele passava perto de uma casa com um quintal, um galo cantava. Ele até estremecia, falou: galo de novo, meu Deus, tem misericórdia. Aquilo ficou no coração de Pedro, machucando Pedro, martirizando Pedro. E olha, queridos, a vida do homem sem Deus, sem Jesus, ela não presta para nada. Muitas das vezes, o que nos mata, o que nos destrói, é acharmos que nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus, e nós não podemos. Não podemos. A nossa fé precisa estar nele o tempo todo. Quando Jesus anda sobre as águas, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, você vai ver que Jesus ele vai para o monte orar, e ele fala para os discípulos assim: olha, vocês vão para o outro lado do mar. E os discípulos entram no barco e entram todos animados, porque conheciam o mar, eram pescadores, estavam muito bem naquilo que eles faziam. E eles foram caminhando sem Jesus. Quando chegou no meio do mar, os irmãos conhecem o texto, a Bíblia diz que aí começou o negócio a ficar feio. Começou um vento forte, um temporal, e o barco balançava, quase afundava, e de repente, entre 3 da madrugada, 6 da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. E ele começa a ir em direção àquele barco, e os discípulos olham para Jesus caminhando sobre aquelas águas. Eles ficam com medo, acham que era um fantasma, porque havia uma lenda entre os pescadores, que a alma daqueles pescadores apareciam ali, aqueles que morriam, a alma deles aparecia, havia essa lenda, eles acharam que era um fantasma. De repente, eles conhecem que é Jesus, e Pedro vai dizer ao Senhor mesmo: eu quero encontrar com o Senhor aí na água, eu quero andar sobre as águas. Imagina Pedro andando sobre as águas, irmãos. Imagina Pedro. Jesus está vindo e Pedro andando sobre as águas. Pedro era aquele que comandava, né? Era o super crente. Ele caminhando sobre as águas. Irmãos, que mitideza que Pedro deve ter ficado. Deve ter ficado todo cheio de si, caminhando sobre as águas. Só que ele vacila por um instante e começa a afundar. Jesus pega ele pela mão direita,
fala para ele que a fé dele havia vacilado, firma os passos dele e entra com ele no barco. E eu fico pensando, se Pedro volta, vai andando sobre as águas e volta andando sobre as águas e entra naquele barco, irmãos, ele ia ficar insuportável. Ele já era um camarada difícil, ia ficar insuportável. Já viu aquelas pessoas, quando são muito abençoadas, elas começam a ficar achando que é. Eu só voltei um pouquinho aqui, e lógico que isso foi antes de Jesus morrer. Mas aí, queridos, Jesus nessa ocasião em João 21, ele aparece na praia, e os discípulos estavam pescando novamente. No primeiro milagre que Jesus fez, dessa pesca maravilhosa, quando ele ainda estava vivo, eles também não haviam pescado nada durante a noite, nadinha. E Jesus manda lançar a rede, e eles vão encher de peixes aquele barco. Pedro vai reconhecer que ele é o Senhor, vai reconhecer que ele era santo e que ele era pecador. Nessa ocasião aqui, de João 21, a Bíblia também diz que eles estavam pescando, e quando eles estão chegando à praia sem pegar nada aquela noite, Jesus já estava lá, com brasas, com aquele braseiro de novo, ou melhor dizendo, de novo não, né? Aquele braseiro que estava lá não tinha nada a ver com esse. Mas Jesus está com braseiro, é a segunda vez que você vai ver braseiro aí. E sobre aquele braseiro havia peixe e havia pão. Como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, olha, eu não preciso dos seus peixes, eu não preciso do seu pão, eu nem preciso de vocês, mas por misericórdia, por graça, eu quero encontrar com vocês, porque eu quero restaurar o meu amigo Pedro. Eu quero que Pedro abale essa geração após eu partir. Eu quero que Pedro seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que Pedro pregue e ganhe multidão. E daí? Se Jesus te escolheu, querido, se Jesus quer te usar, glória a Deus, aleluia. O problema é de quem não quer que você seja usado. Fique na presença de Deus e deixe Deus te usar para você ganhar multidão e cuidar bem delas em nome de Jesus. Olha, queridos, eles chegam, eles olham, e a Bíblia vai dizer que quem reconhece Jesus é João. João olha e reconhece Jesus, e aí olha, é o Senhor. Pedro, o que é que ele faz? Se veste, pula na água. Vou tentar esconder nessa água aqui, né? Não tem jeito de esconder de Jesus, né? Mas ele pula na água. E aí, queridos, eles chegam na praia, e Jesus pergunta para eles, olha, vocês têm alguma coisa de comer? Não, Senhor, nós não temos nada. Não temos nada para oferecer. Nada. Estamos exaustos, cansados. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus vai dizer, olha, lança a rede do lado direito, por favor. Lança a rede do lado direito. Do lado direito. Por que do lado direito? Já haviam trabalhado tanto, não pegaram nada. Jesus não queria que eles fossem lá pescar. Jesus havia dito para Pedro, olha, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Vem que eu vou mudar a sua história, que eu vou mudar a sua vida. Mas ele voltou a pescar. E a Bíblia diz no texto, que eles pescam 153 grandes peixes. Aleluia. E o jantar já está pronto, que Jesus já tinha assado o peixe lá, né? Já tinha assado o pãozinho, eles jantam, e aí vai começar o diálogo de Jesus com Pedro. Queridos, esse diálogo é tremendo. Tremendo. Porque nós não temos diferença alguma de Pedro. Diferença alguma. Muitos de nós, assim como Pedro, vimos um milagre, uma grande operação de Deus na nossa vida. Entendemos um grande chamado. E começamos com muita disposição, com muita força. E queremos, e agimos, e oramos, e fazemos, né? Mas aí no dia a dia as coisas vão acontecendo. E a gente vai vendo que as coisas não são tão fáceis quanto parecem que são. As coisas vão ficando difíceis. E muitas das vezes nós negamos Jesus. Negamos quando não fazemos o que Ele nos manda fazer. Negamos quando fazemos aquilo que Ele não nos manda fazer. Negamos de várias formas. Mas Jesus, Ele continua olhando para nós com um olhar de restauração. Com um olhar de cura. Com
com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de confirmação da chamada, com um olhar dizendo: olha, eu sei que você errou, minha filha e meu filho, eu sei que você vacilou, mas eu continuo te querendo, eu continuo te amando, eu sei que você não consegue me amar do mesmo jeito, mas eu te amo com um amor incondicional, eu te escolhi, eu te selei, você é minha, você é meu, eu não desisto de você e pronto. Jesus não desiste de nós, queridos. Isso me alegra muito, porque eu sei que Ele não desiste de mim. Pedro está diante de Jesus agora, juntamente com aqueles 6 discípulos, e Jesus vai comer com eles ali, vai conversar, e de repente vai chamar Pedro à parte, vai dizer: Pedro, eu quero conversar com você agora sou eu e você. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama mesmo? Mais do que esses? Pedro vai olhar para Jesus e falar: Senhor, eu sou amigo do Senhor, sou amigão, te amo. Então apacenta meus cordeiros. Olha a missão. Jesus não desistiu da missão pela qual Ele havia chamado Pedro para que ele exercesse. Pedro nega 3 vezes, Jesus vai perguntar 3 vezes. Vai confrontar Pedro. Vai mexer no coração de Pedro, vai restaurar o coração dele, a alma dele, vai curá-lo por dentro. Talvez Pedro, queridos, não aguentava mais aquele peso na sua alma, aquela angústia na sua alma, aquela tristeza por saber que havia negado o mestre no momento que ele mais precisava dele, que ele mais queria ele por perto, que ele contava com um amigo. Você já foi decepcionado por um grande amigo? Tem alguém que já aqui? Achei que era só eu. Quando você conta com um amigo, você pensa assim: agora somos só nós dois, meu amigo, eu preciso de você. Não posso te ajudar, não vai dar certo, não é isso não. É melhor você procurar outro. E Deus, por misericórdia, prepara pessoas que talvez você nunca viu para te ajudar. E aquele melhor amigo te desamparou. Isso acontece. Só, queridos, que a nossa muita oração, nossa muita disposição em servir, não nos vai fazer melhor do que ninguém diante de Deus. Ele continua nos amando do mesmo jeito, do jeito que Ele ama o João, Ele ama a Maria. Do jeito que Ele ama o César, Ele ama vocês. Ele continua com esse amor perfeito por nós. E Ele pergunta a Pedro 2ª vez, e pergunta a 3ª vez, e Pedro vai dizer 3ª vez: olha, Senhor, Tu sabes tudo. Tudo, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu não tive força. Tu sabes que eu fui impulsivo. Tu sabes que eu achei que eu era crente mais que os outros. Tu sabes que eu achava que eu era o melhor. Tu sabes que eu achava que eu nunca ia cair. Tu sabes que eu achava que eu nunca ia pecar, que eu nunca ia errar, que eu estava pronto para qualquer coisa. Mas, Senhor, Tu sabe que eu não estava pronto coisa nenhuma. Tu sabes, mestre, que eu preciso do Senhor. Tem alguém nessa noite que precisa de Jesus aqui? Tu sabes que eu preciso de Ti, e eu preciso muito, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, essa lição que esta restauração de Pedro nos traz, ela é tremenda. Porque após Jesus fazer essas 3 perguntas para Pedro e ter essas 3 respostas, Jesus vai falar para Pedro o seguinte: olha, Pedro, quando você era moço, você cingia a você mesmo e ia para onde você queria, né? Já viu aquela pessoa que fala assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu sou eu e pronto, acabou. Você ia para onde? Mas quando fores velho, eles vão atar as suas mãos, seus pés, e vão te levar para onde você não quer ir. E a Bíblia diz que Jesus estava falando aquilo para mostrar com que morte Ele havia de glorificar a Deus. Ele estava dizendo: Pedro, agora você está restaurado, está curado. Eu quero te dizer o seguinte: daqui a um tempo você vai ser levado para onde você não quer. Você vai ser também morto, Pedro. E Jesus vai dizer após isso: segue-me. Observe, queridos, que Jesus não prometeu para Pedro nada. Não falou para ele: olha, você vai me seguir, Pedro, você está restaurado agora.
Agora você está cheio de alegria no coração de novo. Você já sabe que eu te perdoei. Já sabe que eu te amo. Que eu nunca deixei de te amar. Nunca desisti de você. Sempre contei com você no ministério. Pedro, você está te vendo agora, mas eu estou te vendo após Atos 2. Quando você for cheio do Espírito Santo. É a grande obra que você vai fazer nessa terra. Em meu nome, Pedro, eu estou vendo você impactando essa geração. Jesus estava vendo Pedro lá na frente. Querido, você não sabe o que Deus pode e deseja fazer através da sua vida. Você não sabe se daqui a 1 ano, 2, 3 ou 10, mas eu creio que se Deus me chamou você. Deus tem algo especial para realizar nessa terra, através da minha vida e da sua vida, assim como teve na vida de Pedro. Por isso que não desiste de você. E muitas das vezes, queridos, há uns 15 dias atrás, alguém me fez uma pergunta: você sabe o que mantém as pessoas realmente na igreja, servindo a Deus, e chega no domingo, ela até quer ficar em casa, mas ela não consegue, ela vai assim mesmo não estando com muita disposição? Queridos, a pessoa que está alicerçada na palavra de Deus, firme na palavra de Deus, vem vento de tudo enquanto é lado, e balança barco, e quebra barco, e sopra para baixo, e sopra para cima, e vem tempestade, vem luta, perseguição, tribulação, amigo que você acha que pode contar e não funciona, vem tudo, mas você está caminhando, querido, está caminhando, porque o seu alvo é Cristo. Você está aqui nessa noite por causa da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É o maior pilar do Evangelho, é a ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, queridos, o que estaríamos fazendo aqui hoje? O que estaríamos pregando aqui hoje? Mas Ele subiu aquela cruz para que nós não descêssemos ao inferno. Queridos, Ele subiu naquela cruz para que você tivesse acesso à presença de Deus, para que você fosse cheio do Espírito Santo um dia, para que você chegasse ao céu um dia. Você é bênção, meu irmão. Eu e você, como Pedro, erramos às vezes, vacilamos, negamos, pecamos. Mas hoje o Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo dentro de nós, ele lateja, ele bate, diz: olha, você errou, você tem que consertar nessa área e nessa, mas eu continuo com você, continuo te ajudando nessa terra. Eu entendo as suas fraquezas, e quando você não tem palavras, eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo está em mim, está em você, queridos. Quando Jesus chama Pedro e fala para ele: olha, segue-me. Pedro já sabia que ele estava perdoado, sabia que ele estava restaurado, que ele estava curado, sabia que ele iria morrer um dia, mas agora ele está disposto. Ele está disposto. E a tradição judaica vai dizer que ele foi também crucificado. A perseguição de Nero aos cristãos por volta de 64, depois de Cristo. E diz que ele olhou e falou assim: olha, eu não sou digno de morrer como o meu Cristo. Pode me crucificar de cabeça para baixo, irmãos. Um crente restaurado, curado, cheio de Deus, ele não tem medo de nada, não tem medo da morte, porque ele sabe que é apenas um portal para ele encontrar com Cristo mais rápido. Aleluia. E aí, queridos, quando Pedro é restaurado, curado, a Bíblia vai dizer que ele começa a seguir a Jesus. E aí ele não para mais, vai seguir Jesus até o momento em que Jesus está no monte para se ascender ao céu. E aí, queridos, um texto que está em Lucas capítulo 24, versículo 49. A Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O irmão Pedro estava lá escutando isso. Jesus vai subir ao céu. Eu tenho um ministério. Eu preciso estar lá no cenáculo. Jesus havia dito que cheios de autoridade, de poder, de virtude. E o nosso irmão Pedro foi para lá, irmãos. Jesus, que coisa linda, um homem e uma mulher restaurados. Queridos, eu não sei como foi a sua semana, como foi o seu mês, como foi esse domingo seu até agora. Eu não sei como você adentrou por essas portas, talvez desanimado, com o coração machucado, ferido, talvez pensando em parar, em desistir, em abandonar tudo. Mas eu quero dizer para você que Jesus olha nos seus olhos com um olhar de misericórdia, de perdão, de restauração, de cura e de um revestimento de poder na sua vida. Ele não desiste de você. Jesus não olha para nós como as pessoas olham.
Se você falar de Tomé, por exemplo, as pessoas vão logo dizer, Tomé era um cara que não tinha fé. Se você fala de Pedro, Pedro negou Jesus. E assim é conosco, queridos. Você pode fazer dezenas, centenas de coisas boas, de obras boas, mas quando você vacila, as pessoas olham naquilo que você vacilou, errou, tá vendo? Era isso mesmo, sabia que não ia dar em nada. Já pensou se Jesus olhasse para Pedro desse jeito? Já pensou se Jesus olhasse para mim e para você desse jeito? Mas ele não olha assim. Ele te pega pela sua mão direita, te levanta, te sustém e fala, não desisto de você. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, queridos, é um novo Pedro. É um novo Pedro. É um Pedro que faz uma pregação. Ele havia negado perto de alguns servos, mas agora diante de uma grande multidão, diante de homens poderosos daquela época, ele está pregando o evangelho. E a Bíblia diz que naquela ocasião 3.000 almas, queridos, uma multidão, uma massa aceitou Jesus como a pregação daquele Galileu, daquele Pedro que havia negado lá atrás, que havia voltado a pescar, que havia desistido talvez do seu ministério, que estava machucado por dentro. Jesus restaura ele, enche ele com o Espírito Santo. Agora em uma pregação, 3.000 almas, oh glória. Mas não para por aí. Em Atos 3 você vai ver esse mesmo irmão Pedro, juntamente com o seu amigo João, que escreveu esse livro e que reservou o último capítulo para falar da restauração do seu amigo. Você vai ver os dois passando na porta chamada Formosa. De repente um coxo que era levado todos os dias, que havia nascido coxo, estava ali, um homem com quase 40 anos, Atos 4:22, fala que ele tinha 40 anos de idade. Ele estava ali pedindo uma esmola. Ele estava no terceiro pátio. O templo era dividido em 3 pátios. Aleluia. Isso é tremendo demais. O primeiro pátio os gentios estavam. O segundo pátio as mulheres. O terceiro pátio os judeus iam lá para cumprir o seu horário de oração. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. A Bíblia diz que era 3 horas da tarde. Pedro e João estão saindo, de repente aquele moço fala, me dá uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João fitam os olhos nele. E fala assim, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas em nome de Jesus. É como se Pedro dissesse assim, olha, em nome de Jesus, aquele que me restaurou, que me curou, que colocou em mim o Espírito Santo, em nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra diz que ele pega esse moço pelas mãos, ele firma os tornozelos e entra no templo cantando, saltando e dizendo glória a Deus e aleluia. Sei lá o que ele falou, mas ele entra no templo com alegria, juntamente com Pedro e com João. Um homem restaurado, queridos, cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode detê-lo. Nessa noite Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem cura para a sua vida. Deus tem uma unção nova para derramar sobre você, querido. Você não vai parar. O seu ministério não vai minguar, não. Pelo contrário, vai crescer, desenvolver, vai explodir nessa Viçosa. Eu creio pela fé. Se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor com fé, porque eu creio nessa palavra. Deus pode, Ele é restaurador. Oh, aleluia. E o nosso irmão Pedro não para por aí. Queridos, até o capítulo 12 de Atos, você vai ver os feitos do nosso irmão Pedro, o irmão restaurado. Queridos, nós vamos sair daqui nessa noite, eu creio, pela fé. Eu vou voltar para Piranga, dirigindo meu ninho, né? Mas crendo que pela fé eu estou voando nas asas do Espírito. Oh, glória. Deus restaurou a área na minha vida aqui hoje. É o poder da palavra. Se nós não somos diferentes de Pedro, se a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, eu creio que Ele está aqui para curar você, meu irmão. Para curar o seu casamento, curar a sua casa, para te restaurar, para te erguer novamente, para olhar para você e dizer assim, olha, eu não desisto de você. Pode vir o inferno, pode vir perseguição, pode acontecer o que for, mas você é meu, você é minha. Irmão Pedro agora, queridos, vai fazer uma nova pregação. Essa pregação vai custar a sua prisão, mas não tem problema. Irmão Pedro agora está disposto a ser preso. Está disposto a ser crucificado. Está disposto a ser apedrejado, se for o caso. Não tem problema. Não tem problema. Irmão Pedro vai fazer uma segunda pregação. Sabe aquele Galileu? Aquele homem lá de Betsaida, da Galileia, Cafarnaum,
que havia sido chamado pelo mestre lá atrás, que era Simão, obediente. Jesus mudou o nome dele para Cefas ou Petros, que começa a seguir Jesus de perto. Foi vendo Jesus fazer milagre aqui, milagre ali. Foi vendo Jesus fazer tantas maravilhas. Mas mesmo vendo, ainda não havia se convertido direito. Sabe por quê, queridos? Porque milagre não tem poder de transformar a sua vida. Você pode ver pessoas sendo curadas, levantar e tal, série de coisas. Mas quem tem poder de mudar a sua vida é a palavra de Deus. Essa sim. Esse irmão Pedro faz uma pregação e agora não são 3.000. A Bíblia diz que são quase 5.000. Irmão, que aceitam, que se convertem a Cristo Jesus naquele dia. Já pensou? 2 pregações, 8.000? Aquele irmão que havia voltado a pescar, que quando viu Jesus pulou na água, que estava envergonhado, estava abatido, estava com aquele olhar de Jesus nos olhos dele o tempo todo, e com o canto do galo no seu ouvido, não aguentava mais ver galo na frente. Agora, querido, cheio do Espírito Santo, ele vai ser preso, ele vai revelar o pecado de Ananias e Safira, ele vai instruir tanta gente. E quando você vê ele escrevendo a sua primeira e segunda carta, esse Pedro restaurado, ele vai sempre dizer: olha, vocês precisam amar, vocês precisam se humilhar, vocês precisam amar com esse amor ardente no coração, esse amor de Deus. Aquele camarada impulsivo, que atropelava as coisas, que tomava a frente de tudo, que cortava a orelha, que era metido a saber mais do que os outros, agora ele está na humildade. Jesus trabalhou na vida dele, agora ele está ganhando almas e cuidando bem delas, está ensinando a palavra do mestre. Queridos, eu vou fechar a Bíblia porque estou terminando, mas eu quero dizer para você o seguinte: essa palavra, esse Jesus que restaurou Pedro, os olhos dele estão sobre você o tempo todo. Minha Bíblia diz que os olhos do seu Deus estão sobre os fiéis da terra. Deus está te vendo, meu amado. Tem visto talvez a sua tristeza, a sua angústia, o seu choro pela madrugada, sei lá, os problemas familiares, tem visto tudo. Entenda uma coisa: o irmão Pedrão tinha algumas coisas que não agradavam muito, mas ele tinha muitas qualidades. Ele era corajoso, era transparente, e o principal, ele queria Jesus. Ele queria. Quando nós queremos muito, a tendência é errar mais, né? Mas se todas as vezes que eu e você errarmos, nós reconhecemos que nós dependemos desse mestre, que nós dependemos de Jesus, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar e a nos restaurar. Nós não merecemos, querido, mas Ele escolheu nos amar. Escolheu primeiro. Entenda que sem Jesus você não pode fazer nada, nem eu. Ele diz em João 15, versículo 5, falou: a sua videira é verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, vão produzir muitos frutos. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu louvo a Deus, porque eu creio que assim como Jesus escolheu os discípulos, os apóstolos, Jesus escolheu a mim, irmão. Escolheu você que está aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Jesus, quando morreu lá na cruz, Ele estava vendo você. Estava vendo a sua família e a sua casa.